Vamos falar um pouquinho aqui sobre dificuldade de interação social. Esse daqui é um tema sério e eu quero pôr aqui uma fala da Carla Casagrande para embasar um pouquinho do que a gente vai conversar agora, porque eu acho que ela é muito pertinente, tá bom? A sua dificuldade de interação social não vai se resolver com você interagindo mais. Por quê? Porque você tem essa dificuldade. Então você precisa olhar para isso e entender que isso é resultado de algo. Isso é resultado de um processo. Se você quer mudar esse resultado, você precisa revisitar esse processo. Que processo? Sua vida, sua história, seu passado. Por quê? Porque aconteceram coisas com você que foram difíceis, que você teve muita dificuldade para enfrentar. E isso acontece com todo mundo, principalmente na infância. Por quê? Porque a gente não tem recurso psíquico para passar por muita coisa. Então, na infância, a gente passa por situações muitas vezes abusivas, difíceis de serem digeridas, cujas representações você recalca. Você joga lá para o inconsciente. Por quê? Porque foi difícil, você não tem recurso psíquico para passar por aquilo, você precisa seguir sua vida. Então você recalca. Tá lá, faz parte de você. Não adianta você tentar apagar. Ah, eu vou apagar meu passado. Não vai apagar nada. Não vai apagar porque aquilo faz parte de você e você é produto daquilo que já aconteceu com você, inclusive das coisas que foram difíceis, ruins. Ela tá em você. Aconteceu, faz parte do teu aparelho psíquico. Bom, você precisa trabalhar isso. Você precisa descobrir o porquê que você não consegue interagir mais com as pessoas. Então, a resposta para a sua dificuldade de interação com as pessoas não é interagir mais. Isso é resultado de um processo. Você vai interagir mais, você vai lidar muito melhor com isso, desde que você se proponha a passar por um processo e que você não aceite a resposta de que para que você vença a dificuldade de interagir mais, você precisa conversar mais, ir em tal e tal lugar, buscar interagir. Não, gente, você está com essa dificuldade. O resultado é esse. Não se começa nada pelo resultado. A gente tem que buscar a origem disso. Você tem que revisitar a sua história. E para isso, você precisa de um bom profissional. De um profissional que estudou bastante. De um profissional que entenda de psiquismo humano, aparelho psíquico, comportamento humano. Então, busque um bom profissional, porque senão você corre o risco de piorar. Por que piorar? Porque se você tem uma dificuldade de interação social e você chega à conclusão que você precisa interagir mais, você vai lá tentar interagir sem ter passado por um processo e você não vai conseguir. Aí você vai definitivamente achar que você não é capaz. E você é. Desde que você trabalhe a sua história. E isso não é fácil. Por quê? Porque você vai precisar revisitar situações que foram difíceis e doloridas para você. Então você precisa abrigar suas dores, abrigar a sua angústia. O processo psicoterapêutico não é bolinho, não é fácil. É um processo que precisa ser muito bem conduzido pelo profissional. E o paciente tem que estar muito afim. Então, eu estou recebendo na clínica pacientes praticamente desenganados, vamos dizer assim. Já tentei interagir mais, mas eu tenho essa dificuldade. Bom, se você tem essa dificuldade, a sua resposta não é interagir mais. Que você tem que interagir mais, você já sabe. A questão é como é que você fará para descobrir o que resultou nessa dificuldade. Aí sim. Cara, eu acho que ela falou uma coisa muito boa, porque uma coisa que poucas pessoas falam, principalmente de dificuldade de interação social, é sobre como muitas das travas que a gente tem, ela vem justamente de traumas que a gente tem, né? Muitas dificuldades que a gente tem, muitos problemas de interação que a gente tem com os nossos amigos, muitas dificuldades de interação que a gente tem com nossos relacionamentos, em lugares de trabalho, muita dessa timidez que a gente tem, ela acaba vindo, às vezes, desde a nossa primeira infância. Desde o jeito como a gente é criado, do ambiente que a gente é criado, da situação na qual a gente é criada, do jeito como a gente é percebido. E um processo. Sou um grande defensor da terapia, sou um grande defensor da psicologia. Acho que são incontáveis as vezes que eu falei pra vocês aqui de como a terapia e a psicologia me salvaram, como o meu
terapeuta Dr. Cris, como o Marco, como a doutora Carla, como outros doutores que já me trataram, como até mesmo amigos meus, que são psicólogos, o Marcos Lacerda, a Lisa, a Júlia, tantos outros que eu conheço e que eu convivo e que eu converso, já me ajudaram em conversas, em papo, em interações que a gente teve, inúmeros podcasts, eu já trouxe o pessoal de saúde mental, porque a gente sabe da importância disso, porque às vezes a trava nossa, ela tá justamente além do senso comum. Ela tá além do lugar óbvio. Antes de continuar esse vídeo daqui, quero pedir pra você deixar o seu like, que ajuda muito a gente. Quero pedir pra você se inscrever aqui no canal também, que a gente sabe que mais de 50% das pessoas que assistem a esses vídeos não são inscritas. E quero avisar pra você que acabou de sair um novo episódio da nossa série de mini documentários sobre moda masculina. Dessa vez, o tema é a origem da Nike e os 5 homens que fizeram a marca ser o que ela é hoje, como Ronaldo Fenômeno, Michael Jordan, Phil Knight, Bill Bowerman e Tinker Hatfield tornaram a Nike a gigante que ela é. Nós começamos uma série de mini documentários lá no canal Edson Castro Oficial, onde a gente conta aí a origem e os homens que fizeram as peças que você usa hoje. Vou deixar no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e no izinho aqui em cima, o link para você assistir esse mini documentário. Tá uma produção muito bem trabalhada, tô muito feliz com o resultado final. Eu e Gabriel, meu editor, estamos muito orgulhosos e quero recomendar para vocês, então assista, compartilhe com seus amigos e comente para mim o que você achou. De volta pro vídeo. Porque existem coisas que são pequenos músculos, os quais a gente nunca trabalhou, e sim, eu entendo que enquanto você faz esse processo terapêutico, sim, daria pra você tentar, vai lá e tentar interagir, vai tentar fazer coisas, mas também existem algumas dores, algumas travas que elas vão sequer impedir a gente de ir pra frente, né? É tipo medo de altura, é tipo medo de bicho. Tem gente que tem um pouquinho de medo de altura e rapidinho ela perde esse medo, rapidinho ela se desenvolve. Eu, vou dar um exemplo pra vocês, tinha muito medo de voar de avião. Tinha um grande problema de voar de avião. Então, eu sempre passava muito mal quando o avião subia, quando o avião descia. E eu conseguia, ao longo do tempo, ao longo de conversas minhas com o Lito, grande amigo meu, querido Lito, beijo, aliás. Aliás, faz tempo que eu não falo com o Lito, né? Falo que é amigo meu, mas não falo com ele, sempre falo, é foda também. Mas, depois de muitas conversas com o Lito, depois de grandes papos com o Lito, eu consegui racionalizar muitas das questões que eu tinha em questão a voar, e isso tornou a coisa muito mais fácil pra mim. E acho que a psicologia, esses tratamentos que a gente faz com terapia, com psicólogo, eles ajudam a gente a racionalizar justamente esses processos que fazem com que a gente se sinta mal. A gente tentar entender da onde vem o nosso medo, da onde vem essa nossa angústia, da onde vem a nossa preocupação, da onde vem, ah, meu Deus, eu não quero falar porque se eu for falar com a garota, ela não vai querer ficar comigo, e aí vão me zoar, e eu vou ficar não sei o quê. Eu não vou falar em público porque vai todo mundo reparar em mim, vai todo mundo ficar tirando um barato de mim, tá todo mundo reparando em mim. E existe uma leveza ali no olhar de quem não tem esse trauma, né? De quem não tem essa trava, que às vezes quem tem não consegue viver isso, né? Isso é muito curioso de você reparar, né? E às vezes você vai entender, tipo, você teve um pai que era um pouco mais controlador, uma mãe que às vezes brigou com você quando você era mais novo, você tinha alguma situação ali na escola ou com um grupo de amigos, às vezes uma relação com algum irmão mais velho, às vezes uma relação na escola de bullying. E tudo isso vai mudando a sua autopercepção, né? E também tem uma questão também, ter esse tipo de comentário aqui que rolou, faz sentido, não tenho dificuldade de interagir, e sim falta de vontade, criei ranço da maioria dos seres humanos, aceito pessoas com falsidade e abandono em momentos difíceis. Não, não tem dificuldade. Caralho, não, a terapia foi feita justamente pra você, porra. Porra, cara, pô, tu tá falando exatamente o que a mulher falou, caralho. É exatamente isso que a mulher falou, entendeu? Pô, não, tu falar, pô, todos os seres humanos são seres horríveis, péssimos e terríveis, por isso a solidão é a melhor coisa pra mim. É justamente isso, é um trauma de percepção. São todos os seres humanos que são horríveis. Aliás, é justamente o pensamento socrático que vem da terapia, né? Tipo, você vai parar na frente do psicólogo, você vai fazer 10 perguntas básicas. São todos os seres humanos são terríveis. Todos os seres humanos que você já conheceu, eles são ruins. Todos os seres humanos, da potência de 7 bilhões de seres humanos no mundo, todos, não tem um China que é gente boa, sabe? Nenhum. Esqueci, tem, só de chinês tem metade do mundo. Então não tem nenhum gente boa. Então beleza, todos eles abandonam, todos abandonam. Então você nunca viu uma pessoa que ajudou a outra? Não existe nenhum grupo de pessoa que ajuda, que faz isso.
Ah, então, ó, não é todos. É tipo, eu tenho o meu grupo de amigos, minha namorada, o resto eu isolo. Tá, então você tem seu grupo de amigos. Ó, olha como já mudou. Já não é todos seres humanos, já tem o seu grupo de amigos. Tá, então você descobriu o seu grupo de amigos, beleza. Então você tá ficando mais velho, com o passar do tempo você vai perdendo os amigos. Então quer dizer que nunca mais você vai ter amigos como seus amigos? Quer dizer que não existam pessoas que tenham um pensamento parecido, a criação parecida com seus amigos, com a sua namorada? Ou quer dizer que você nunca vai encontrar pessoas que possam ter as mesmas interações que você? Quer dizer que esses amigos, as relações que você tem são tipo um raio? Quer dizer que nunca mais vai existir pessoas que você possa confiar, do mesmo jeito que você já confia nos amigos que você já tem? Acho difícil. Vocês entendem, gente, como a gente cria? E isso é uma parada que a psicologia faz, e ela é muito difícil. Assim, a gente cria umas. A gente capsulariza, né? A gente. Tem um nome pra isso que eu não vou conseguir lembrar agora. Mas a gente cristaliza algumas ideias dentro da nossa cabeça em que a gente trata que isso aqui, isso é a verdade absoluta. E a gente não questiona essas ideias, e a gente fica preso com essas ideias o tempo todo. E a gente fica com essas ideias na nossa cabeça e a gente não leva elas para nenhuma conversa, porque elas normalmente são ideias que são sobre saúde mental, são ideias sobre relacionamento, são ideias sobre questões tão sensíveis que a gente tem medo de levar isso pros nossos amigos, pros nossos ciclos, e a gente vai ruminando aquilo, e a gente vai transformando aquilo num problema maior que é. Quando a gente leva isso para um lugar onde essas ideias são questionadas, onde elas são avaliadas, onde elas são colocadas em uma lupa, analisadas e esmiuçadas, a gente começa a entender o quanto que várias das ideias que a gente tem, elas não são tão fundamentadas em razão, elas são muito mais fundamentadas em trauma. São muito mais fundamentadas em coisas da nossa cabeça. E como isso nos causa angústia, nos causa dor. A pulsão do ser humano é viver. E tudo que é anti-viver, tudo que é anti-vida, tudo que é anti-potência, tudo que é anti... isso de ir pra fora, né? O que, pô, agora você tá aqui glorioso Clóvis de Barros, né? Falaria, né? Tudo aquilo que é o Thanatos, que o Spinoza fala nos textos dele, que é contra essa nossa necessidade de vida, ela nos causa angústia, ela nos causa sofrimento, ela nos causa dor, né? E, pô, tu vai olhar isso em Freud, tu vai olhar isso em uma série de especialistas que falaram sobre saúde mental. Tudo aquilo que vai contra o ímpeto nosso de viver a vida, de aproveitar e tudo mais, vai transformando a gente cada vez mais doloroso. Ah, eu tenho preguiça de conhecer gente. Ah, eu tenho preguiça de sair de casa. Ah, eu tenho preguiça de fazer as coisas sozinhos. Ah, eu tenho preguiça de não sei o quê. Isso te causa dor. Isso te causa dor. Então, é importante a gente ir justamente para os especialistas. Por isso que o ramo da saúde mental, ele é tão importante. E eu, pô, elogio, recomendo. Por mais que você fale, pô, mas eu fui... Pô, outro dia um maluco virou pra mim e falou assim, pô, fui num psicólogo, achei ele ruim. Pô, beleza, tu nunca foi numa academia e tinha um instrutor ruim? Todo mundo já foi numa academia e tinha um instrutor ruim. Todo mundo já foi num médico, já teve um médico ruim. Todo mundo já foi num restaurante e tinha um garçom ruim. Pô, quer dizer que o psicólogo agora, pô, tu tem que ter, o psicólogo tem que ser bom de primeira? Óbvio, né? Pô, é uma questão muito delicada, de saúde mental, a gente tá meio fragilizado, beleza. Mas existem psicólogos ruins. Ou existem psicólogos que não são feitos pra você. Faz parte. Acontece. Mas é importante a gente olhar isso, porque se é uma coisa que nos causa dor, é importante a gente encontrar a cura. E a cura, às vezes, ela vai mais do que uma resposta pronta, né? Óbvio aqui, a gente pode orientar, a gente pode direcionar, a gente pode dar uma ideia, pô, vai fazendo uma exposição gradual, vai tentar interagir através de alguns gostos, as coisas se tornam menos dolorosas quando você interage com as pessoas via coisas que você gosta, né? Porque às vezes você não repara que você está interagindo com as pessoas. A galera que, eu tenho ranço, eu tenho preguiça de conhecer as pessoas, principalmente no começo, porque eu acho inferno e tal. Pô, todo mundo tem, não é só você. Você é muito menos diferente do que você imagina que seja, cara. Todo mundo tem essa preguiça. Você não é diferente. Você não é especial. Se você acha que você é muito especial porque você tem preguiça de conhecer pessoas, você não é. Você é só mais um. Você só mais um é ótimo, é libertador. Porque você vai entender que, pô, beleza, se todo mundo tem essa preguiça de conhecer pessoas, mas pessoas estão conhecendo pessoas, por que eu fico aqui que não velho? Por que eu fico aqui Eu odeio gente. Eu não quero conhecer gente que eu tenho preguiça. Que inferno conhecer gente. Mas tem gente que não tem esse problema. Por que isso parece um fardo pra mim, mas pra outras pessoas isso não parece um fardo? E tu entende, fala, pô, porque as pessoas têm um processo, têm um jeito melhor de lidar com isso do que o jeito que eu lido com isso. Então o problema talvez não seja o fato, seja o jeito como eu lido com o fato. Nossa, então quer dizer que eu lido com uma coisa que todo mundo tem que lidar, só que eu sofro com isso mais do que as outras pessoas sofrem.
ou eu me acho, ou eu me coloco num lugar mais especial do que os outros. Ou eu talvez tenha mais traumas do que os outros. E aí você precisa achar, pô, beleza, então se eu tenho traumas, eu vou na terapia. Se me faltam ferramentas, eu busco as ferramentas. E aí é uma parada que rola. Aqui, ó. É isso aí de preguiça. De uns meses pra cá eu estou saindo me comunicando mais com as pessoas, melhorou bastante as minhas relações, até no serviço. E tu vai aprender que tu se relaciona melhor com as pessoas através de coisas, não de pessoas. Então, pô, tu fazer amigos jogando bola, tu fazer amigos. Eu lembro quando eu entrei pro YouTube Space uns anos atrás, pô, eu fiz muitos amigos de uma vez só, assim, pô. Foi um período da minha vida, parecia que eu tava na faculdade, assim, pô, fiz muitos amigos, numa tacada só. Porque eu tava num espaço de ensino muito forte, cara, conheci uma galera de uma vez e, pô, fiz uma porrada de amigo já adulto, já perto dos 30 anos. Por quê? Porque eu tava num lugar onde as pessoas estavam aprendendo, estudando, convivendo, a gente gravava vídeo, a gente conversava sobre coisas da vida, a gente falava sobre a gente gravava vídeos, estudava sobre temas de gravar vídeos, sobre trabalho, enquanto isso falava de coisas da vida. A gente associava uma coisa a outra. Fiz muitos amigos na luta, já fiz muitos amigos em diversos lugares que tem justamente no desenho, quando eu fazia curso de desenho, fiz muitos amigos no curso de desenhos. Então é isso, cara. Faz parte, entendeu? Então assim, se te causa dor, é importante você encontrar a cura, meu amigo. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e assistir ao nosso novo documentário de moda masculina que eu deixei aqui do lado. Valeu!